Bem, pessoal, voltando à série de vídeos aí, né? Cada hora eu faço um vídeo um pouco diferente. Hoje eu queria falar, eu tinha feito um vídeo sobre a questão do Bolsonaro, né? De que o Maurício ele disse que ele tentou um golpe, tentou flertar com a Marinha, né? Parece que o Exército se negou a aceitar esse tipo de quartelada, vamos dizer assim, né? E aí eu discuti no vídeo de que, obviamente, né, a gente estava entre ditadura e democracia, como eu sempre imaginei, né, naquele momento, né? E aí, por isso que eu entendia perfeitamente, porque que alguns anarquistas foram lá e votaram, né? E votaram no Lula porque estavam com medo de que o outro lado desse um golpe e a gente se lascasse. E aí, a questão que fica é: a única contradição anarquista é quando ele vai lá e vota. Será? Eu já sei que tem outras contradições no mundo atual, né? Eu até em alguns vídeos discuti. E não há nenhum problema de ser contradição, de ter essas contradições, né? Vocês acham que só nós temos contradições? Os outros não têm. Todo mundo se enquadrou no sistema e não tem contradição nenhuma. Todo aquele que é anticapitalista, ele vai ter contradição, cara. Ou, se você não tem contradição, é porque você é capitalista. Você apoia o sistema. A partir do momento que você é contra o sistema, é óbvio que você vai ter contradição. E aí a questão é como agir perante um sistema na qual eu sou contra. Essa é uma questão para se pensar, né? Já que eu sou contra o sistema, eu não vou me utilizar de nada dele que exista? Eu vou negar tudo que nele exista? Será que nos momentos mais cruciais do anarquismo no Brasil, as pautas e reivindicações anarquistas eram antissistêmicas na sua, né, no grau mais forte dessa palavra, de ser antissistema? Ou será que os operários, os sindicalistas, os anarquistas foram mais pragmáticos? E aí eu vou pegar alguns fatos que aconteceram na greve 17 para eu, né, dar substância ao que eu estou falando. Então vamos lá. Na greve 17, que todo mundo já conhece, né, tem vídeos rolando aí, né? Enfim, das explosões que tiveram, né? Grandes movimentações, manifestações que tinham 20, 30 mil pessoas, uma cidade que não tinha 300 mil, ou seja, os anarquistas, né? Conseguiam agregar muita gente. Eu não vou nem discutir aqui se eram 20, 30 mil anarquistas. Eu parto do princípio que não. Os anarquistas eram minoria ali, mas a minha questão sempre é: por que, que os anarquistas falavam alguma coisa e a pessoa falava, cara, isso aí, concordo com ele. Mesmo não sendo anarquista, às vezes sendo católico, sei lá, eu, corintiano, palestrino e assim por diante. Mas o cara ouvia e falava, não, vou participar desse movimento, ele tem certo, ele tá certo, ele tem razão. Será que as pautas eram genuinamente anarquistas? E se fossem, será que teriam 20, 30 mil pessoas nas greves? Fazendo manifestações? Então vamos ver as pautas que foram discutidas na greve 17, que foram pedidas na greve 17. Então vamos lá. Primeira pauta. Que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de greve. Isso é uma pauta genuinamente anarquista? Segunda, que seja respeitado do modo mais absoluto o direito de associação para os trabalhadores. É uma pauta anarquista? Terceiro, que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativo ou ostensivamente no movimento igrejista. É uma pauta anarquista? Quatro, que seja abolida de fato a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas, oficinas, etc. É uma pauta anarquista? 5. Que os trabalhadores com menos de 18 anos não sejam culpados em trabalhos noturnos. É uma pauta do Bakunin? Essa? 6. Que seja abolido o trabalho noturno das mulheres. Isso aqui foi que anarquista que pensou para ser uma pauta anarquista. 7. Aumente 35% dos salários inferiores a 5 mil contos e 25% para os mais elevados. Aumento de salário é uma proposta do Proudhon? 8. Que o pagamento do salário seja efetuado pontualmente a cada 15 dias, e o mais tardar 5 dias após o vencimento. Isso aconteceu onde? Quem mais pediu essas pautas anarquistas? 8. 9. Que seja garantido aos operários trabalho permanente.
10. Jornada de 8 horas de semana inglesa. 11. Aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário. Alguma dessas pautas é genuinamente anarquista? Só os anarquistas que pedem essas pautas? Muitas dessas pautas aqui, os sindicatos não pedem ainda hoje? E eles não são anarquistas? Por exemplo, aumento de salário é uma pauta que só existia lá nos anarquistas? E hoje os sindicatos não pedem? Jornada de 8 horas é uma pauta genuinamente anarquista ou os outros sindicatos pedem também jornada, diminuição do jornal de trabalho? Por que será que os anarquistas não colocaram aqui? Acabou em 11, 12. Pelo fim do Estado. 13. Pelo fim da propriedade privada. Por que eles não colocaram? Aí são pautas genuinamente anarquistas. Por que eles não colocaram aqui? É simples, pessoal. Eles estavam numa greve. Os operários estavam lutando por reivindicações. Os operários estavam querendo ter direitos sociais. Ter direitos sociais, lutar por reivindicações, é uma postura anarquista apenas? Não, mas é uma postura anarquista também. O que adianta eles colocarem aqui? Pelo fim do Estado é um cara chegar e falar: sinto muito. Eu sou socialista, pelo fim do Estado eu não participo do movimento. Desagrega. Pelo fim da propriedade privada. Aí o cara fala: peraí. O meu irmão trabalha na fábrica, mas eu vendo frutas nas ruas. A minha bisavó ela pegava um carrinho e ficava vendendo fruta, verdura. Isso aqui você está acabando com a minha propriedade. Eu tenho uma casa, você quer acabar com a minha casa? Sinto muito, não participo disso. E quanto mais coisas ele colocasse, mais desagregado ficaria. E aí uma greve que explodiu, com milhares de pessoas nas ruas, poderia ser pífia. Por causa disso, eles deixam de ser revolucionários? Bem, continuando. Depois da greve, Edgar Lenroth foi preso. Né? Tem um relato dele. Ele fala assim o relato. A polícia entrou em ação. Começaram os choques. Opa, desculpa, não é essa parte. Aqui, ó. Muito tempo ainda não havia decorrido do fim da greve, quando se verificou a minha prisão. Iniciou-se então minha peregrinação pelos postos policiais, com o fim de serem burlados os habeas corpus requeridos quando fui transferido para a cadeia pública, hoje casa de detenção. Como assim? Ele pediu habeas corpus? Para pedir habeas corpus não é entrar dentro do sistema? Ah, por que ele não pediu para as pessoas ir lá, o povo tirar ele da cadeia, na porrada? Aí ele continua. Após 6 meses fui levado ao tribunal do júri, para ser julgado pela estúpida acusação de ter sido o autor psíquico e intelectual da greve de julho 17. Fui absolvido por unanimidade de votos, após 2 adiamentos, com o intuito de impedir de ter também, como defensor, ao lado do Dr. Marri Júnior, o grande criminalista Dr. Evaristo de Moraes. Passado algum tempo, divulgou-se a notícia de deportação de alguns militantes proletários para outros estados. Ele contratou advogados para defender ele. Mas ele acredita no sistema penitenciário? No sistema jurídico? Como assim? Ele não é anarquista? Pediu habeas corpus? Como assim? Ele chamou um advogado para defender ele? Será que ele está sendo anarquista fazendo isso, o Adriano Roth? Será que isso daqui pedir um habeas corpus, você não está reconhecendo o Estado quando você faz isso? Por que ele não chamou as pessoas lá para tirar na porrada ele? Por que quando teve a greve 17, teve o Comitê de Defesa Proletária para fazer uma intermediação para a greve acabar? Continua essa greve, pô. Manda todo mundo sair na rua, quebrar tudo, arrebentar tudo. Vamos até o fim, cara. Vamos até o fim. Por que você vai acabar a greve? Vamos pra porrada. Por que parou? Eles não são anarquistas? Eles não são revolucionários? Ou eles não são tolos? Ou eles não são imbecis?
Hoje não são bobos. Eles sabem até onde eles podem ir. Eles sabem o que eles podem usar como armas. Porque o cara estava preso. Você quer ficar preso lá? E chamar as pessoas para te tirar na porrada? E se as pessoas vão tirar na porrada e não conseguem te tirar? E aí? Como é que fica? Vocês entendam que por fato dele ser anarquista, ele não tem que negar tudo. Às vezes ele pode se utilizar dos instrumentos que, na maior parte das vezes, é contra ele, para ele tentar minimamente ser salvo. Entendem de que em 1917 os anarquistas entraram numa greve por direito dos trabalhadores, não para defender as suas pautas apenas? E é por isso que eles tiveram, né, força. E é por isso que a greve foi vitoriosa. Que existe uma hora que você vai debater a questão ideológica e tem uma hora que você tem que resolver problemas. E quando você tem que resolver problemas, você tem que se utilizar das armas que você possui. E às vezes você vai entrar em contradição com as suas ideias. Eu não acho que o Edgar Allan Poe deixou de ser menos anarquista porque ele pediu habeas corpus no Estado. Nem que ele defendeu pautas que não eram pelo fim do Estado nem pelo fim da propriedade privada, que são pautas genuinamente anarquistas. Mas ele entendia perfeitamente que naquele momento o que mais importava para as pessoas era sobreviverem, era ter direitos, elas conseguirem, através da sua luta, né, conquistar essas coisas. Era isso que importava para ele. Sabe como é que chama isso, pessoal? Essas reivindicações aqui, sabe como é que chama? Ação direta. Ação direta. É isso que estava importando para os anarquistas, que as pessoas percebessem a importância da ação direta. Elas fossem lá e pelos seus sindicatos, suas organizações, eles conquistassem o que eles estavam lutando. Não que aparecesse um político lá, peraí, pessoal, vamos lá, eu vou fazer isso para vocês. Não. Os próprios trabalhadores percebessem que a sua luta gerou essas conquistas. Mas por que ele não foi até o fim? Porque provavelmente ele percebeu de que ir até o fim poderia ser uma loucura. Mais pessoas poderiam morrer, já tinha morrido. Ou que a própria greve esmorecesse. E era importante acabar no alto do processo. E por fim, quando ele pede habeas corpus, ele deixou de ser anarquista? Quando ele chama dois advogados criminalistas para defendê-lo, ele considera, então, a justiça algo aceitável? Ele deixou de ser anarquista? Não. Ele sabia que naquele momento, que era um momento difícil, um momento no qual ele estava sendo violentamente atacado de uma forma ilegal, ele precisava se utilizar dos recursos que ele tinha. Mesmo que ele, a vida inteira, negou o Estado. Então é isso, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado, está entendendo? Quando a gente defende pautas que não são anarquistas, que são dos trabalhadores, achando que por isso a gente deixa de ser anarquista. A gente continua sendo anarquista. Mas nós não somos otários, tolos, bobos. Nós somos também inteligentes. E a postura de Edgar Allan Poe mostrou que além de anarquista ele era inteligente. Então é isso que eu queria demonstrar aqui, né? E aí, nos próximos vídeos, a gente continua um pouco essa discussão. Um abraço a todos e todas. Até mais.